e aí eu quero saber de vocês como que começou essa paixão pelo futebol, né? O Zé falou, o pai dele era jogador, então eu acredito que pode ter tido uma influência. Com certeza. Aí, né, Zé? Mas eu acredito que o futebol é o esporte mais popular, né? E aí... Mas como foi isso pra vocês, né? Começar a jogar, realmente se interessar e querer seguir isso. Em casa com meu pai, né? Meu pai foi jogador, meu irmão também foi jogador, jogou no América Mineiro, chegou a ir para a seleção brasileira também de base, com o Marcelo, Renato Augusto. Não seguiu a carreira, mas jogava muito. Todo mundo, se você pergunta na cidade, todo mundo conhece o filho mais velho do Bigode, né? Então, tipo, inspiração não tive. Eu tive muito dentro de casa, né? Ele é seu irmão meu irmão mais velho? Meu irmão mais velho. Então você teve duas grandes imagens. Não, e chegou um tempo que meu irmão jogava no América e eu jogava no Cruzeiro, no mesmo tempo, entendeu? A gente era rival. Dentro do campo. Minha mãe queria morrer, né? Sabia. A sorte que, como ele ia ser mais velho, a gente nunca jogou contra, né? Contra o outro. Nunca jogou contra o outro. Mas. Provavelmente ela torceria pra quem no campo, quem tá com a acho bola. Acho que ele ia fazer uma camisa metade. Metade. Dessas histórias aí, né? O pai dele foi meu treinador. Então acaba que a nossa relação teve um caminho que eu vi ele crescendo, né? Por eu ser um pouco mais velho, a gente treinava com o pai dele e logo após ele tinha um treino com o Chiclete, né? Aí a gente sempre ficava ali, eu, o irmão dele, entre outros jogadores, ficava assistindo eles, porque o Zé era realmente muito diferenciado da categoria dele, se eu não me engano, 9'1" na época. Então, nós que éramos mais velhos já sabia que ele tinha um progresso muito grande. E, bom, o pai dele auxiliava muito nós, principalmente na preparação física na época, porque o pai dele era fora de base na preparação física, ele corria com a gente. Então, ele era uma motivação para nós. Sim. Realmente. Era um líder. Porque ele, como treinador, ele pegava a gente, ia correr nas ruas. Era uma questão de que nós não podíamos deixar ele ganhar. Era uma questão de honra, né? mas era complicado. E como ele sempre falava, futebol nem sempre é o melhor que vence, né? Na minha geração, se eu pegar, eu tinha muito menos potencial que muitos outros jogadores. Que não foram jogadores, que não conseguiram se tornar. Exatamente. Então, eu tive que treinar dobrado, tive que me esforçar mais. Eu não tive o apoio da família totalmente, porque meu pai era vendedor do Tremendão, aqui de Uberaba. Sim. Ele trabalhou 30 anos no Tremendão. Então, meu pai, ele não acreditava no futebol. Ele falava que isso não era trabalho e etc. Então, Sim. Foi uma briga interna muito grande para que eu possa vir a realizar meu sonho, né? Então, você teve que vencer um preconceito, assim, dentro da sua casa. Não digo um preconceito, mas uma resistência, porque seu pai não enxergava aquilo ali como um ganha-pão. Você não ia conseguir hoje, mais maduro, eu vejo como uma situação de proteger o filho, né? De preocupação. Mais novo, a gente não aceita muito, a gente... Meu pai falava assim, futebol até 19 anos, não deu certo, vou começar a estudar. Vai trabalhar. Você imagina, o jogador que fala isso, imagina... É porque assim, são outras épocas, né? E a gente vai falar disso mais pra frente, mas é porque o futebol é um caminho difícil, né? Então, vocês chegaram lá, Exato. Mas muita gente para no caminho, né? Não, mais de 90% dos jogadores de futebol, isso é um dado mesmo, eles, assim, passam dificuldade, tem um salário baixíssimo, né? Vocês que conseguiram jogar na Europa, assim, se destacar, é uma exceção total da realidade hoje do futebol. A grande maioria dos jogadores não tem uma vida confortável, né? E para você ver, se seu pai tinha esse receio, né? Que aos 19 não deu certo, vai estudar. Imagina o seu que não foi jogador, que não estava no meio futebolístico. E ele era daquele mundo mais antigo, né? Que começa a trabalhar desde cedo. Para vocês verem, com 11 anos eu comecei meu primeiro trabalho. Eu entregava panfleto nas férias para comprar meu videogame ou para comprar um tênis e etc. Já se virava. Então, para ele, foi algo que me ensinou que trabalho sempre vencia. E eu, ao invés de utilizar isso como às vezes, algo ruim, eu utilizei mais como força de vontade, que eu tinha que treinar mais, que eu tinha que ser mais que os outros. E a gente sempre escutava muita coisa, né, Zé? Porque o mundo do futebol hoje é muito fácil falar agora que a gente chegou, mas o tanto de gente que a gente vê ficar no meio do caminho e o tanto de gente que a gente não vê vencer, a gente pode pegar exemplo, o irmão dele, que para mim ia ser jogador na época, eu estive com ele no América. Eu cheguei a fazer teste no América, eu não passei. Ele foi para a seleção brasileira primeiro que o Zé.
e não virou jogador. Então, assim, um exemplo perto da gente, a gente pode dar vários outros. Prosperou, mas não conseguiu se manter. A gente teve exemplos da época, teve na época Danilo, Vinícius Rosinha, né? Que são jogadores que eram conceituados no Cruzeiro, que o Cruzeiro, na época, a divisão de base era muito importante. Fortíssimo. E não conseguiram chegar e chegar ainda consegue, às vezes, né? Mas ficar no futebol é muito complicado. Vivendo de futebol, né? É muito complicado. Hoje, eu vivo há 20 anos de futebol. Tá quantos anos você? Tá com 42 já? Quantos anos de gato aí? Desde os 14, aí vivendo de dinheirinho. Quase não. Isso é uma loucura, né? Porque os jogadores, eles saem muito jovens do Brasil e vocês foram para a Europa e viveram lá por muito tempo. E como vocês mesmos falaram, não sabia nem falar o português ainda completo. Até hoje não tá perfeito. Caiu quando eu cheguei no apartamento, que todo mundo foi embora, a primeira vez eu cheguei, gente, o que eu tô fazendo aqui, gente? O que eu tô fazendo aqui? E assim, na sua época também não tinha. Não tinha nada. Era Skyper só. O máximo que tinha era Skyper. E sério, de verdade, quando eu assinei o contrato, todo mundo festa, né? Tava todo mundo junto, só, mas quando eu fui pro apartamento sozinho, eu falei, o que eu tô fazendo aqui, minha Nossa Senhora? Olhei pro lado, não tinha ninguém. Falei, meu Deus, e agora? E não tinha jogo online, canal devia falar só na língua lá, não tinha nada. Não tinha nada a fazer. Não, e hoje em dia você vai contar isso pra nova geração que chega lá, que ela chega reclamando, né? Gente, nossa, tá frio demais. Eu falei, frio, minha filha. Chega pra falar neve, pra caramba, Amsterdã, neve. Aí, tipo, eu falei, gente do céu, o cara vai ligar aqui e falar que não vai ter treino, porque tá caindo neve demais. Eu falei, não, mas lá no Ajax tem campo coberto, bom, pode vir pro treino. Pode vir. Nossa, aí é complicado. Acostumado com lá em Uberaba, choveu demais, cancela o treino. Aqui tá levando, eu tô tranquilo, não vai ter treino nem a pau. Situação difícil.